Erros financeiros que eu cometi, que se eu pudesse voltar ao passado, eu estaria bem melhor e com as minhas metas já realizadas. Fica comigo aqui para você acompanhar e errar com os erros dos outros. Olá, meu nome é Rai Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui eu costumo falar sobre hábitos, sobre investimento, sobre mudança de mentalidade, mudança de vida e como você pode ter um futuro mais confortável se você decidir hoje a mudar a sua vida em relação aos investimentos. O primeiro erro financeiro, que eu acho que é o mais comum para quem começa a investir, é pulverizar demais a carteira. Ou seja, comprar vários ativos achando que está fazendo a coisa mais maravilhosa do mundo e no final está com vários ativos que você não consegue acompanhar e depois um sobe e um desce e você não consegue lidar com aquela volatilidade porque você ainda é novo. Então, em 2019, quando eu comecei a investir, eu entrei primeiro molhando o pé na renda fixa, mas eu, em 2020, mais ou menos, quando eu vi que a Bolsa de Valores já estava começando a subir, eu fiz vários investimentos em ações. Comprei em empresas do setor de banco, de saneamento, de construção. No final da história, eu estava com mais de 15 ações na minha carteira e não sabia nem analisar, não conseguia nem saber quais eram as ações que me dava mais dividendos. Mas no hype do momento, olhava vídeos no YouTube, via pessoas que estavam falando sobre aquilo, seguia muitas modinhas das empresas que estavam num setor bom, ou seja, o setor de varejo, principalmente nessa época, subiu bastante. Eu lembro de ter comprado Magalu a um preço e ela dobrou de preço uma vez, depois ela dobrou de preço novamente. E eu, tô sabendo tudo, já sei fazer tudo, já sei investir, já sou uma investidora profissional. E na verdade não é assim. A gente aprende mesmo com os erros. Quando teve aquele fenômeno em 2020 que a bolsa praticamente foi toda para baixo, eu vi como era difícil ter que lidar com a volatilidade sendo iniciante, porque 90% mais ou menos do meu patrimônio estava em renda variável e eu vi praticamente todo o meu patrimônio com 45% de desvalorização. Ou seja, as empresas que estavam muito lá em cima, que eu sabia que eu estava com lucro muito bom, quando eu vi já estava tudo lá desvalorizado e aquele embrulho no estômago, deveria vender, se eu não deveria. E assim, isso não foi uma coisa que me deu tranquilidade nesse tempo. Eu acho que todo mundo que começou a investir mais ou menos nessa fase, que todo mundo que pegou esse tempo deve ter sentido essa sensação que não é muito bom de você praticamente todo o dinheiro que você colocou, aquilo desvalorizado. Então, assim, eu acho que entender o seu momento e entender o tanto de volatilidade que você aguenta é importante, principalmente se você está começando. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Não coloque praticamente 90% do seu patrimônio em renda variável se você não tem estômago para isso. Ou seja, se você está querendo construir uma carteira de longo prazo, diversifique. Coloque uma parte boa em renda fixa, porque você sabe que se por acaso houver as oscilações, as coisas que a gente sabe que envolve no nosso país, e mexe com a bolsa de valores, então assim, coloca só uma parte, não coloca tudo. Um desses meus erros foi que algumas empresas se recuperaram e outras não, e eu acabei depois tendo que vender aquilo ali no prejuízo. E o segundo erro, no caso que eu quero colocar aqui, é ter confiado em assessor de investimentos. É o trabalho da pessoa, aquela pessoa se dedica àquilo, mas o que é que acontecia comigo? Eu copiava muito a carteira da corretora. Todos os meses tinha um rebalanceamento de carteira e eu ficava girando o meu patrimônio. E toda a ordem que eu mandava para a corretora cobrava R$ 14 para eu poder vender e outros R$ 14 para poder comprar. Então eu perdia muito dinheiro com corretagem por não saber. Eu sabia que eu estava pagando aquilo, mas ao mesmo tempo eu confiava nas dicas do assessor e só fazia giro de carteira. E quando chegou no depois ao longo mais ou menos assim de quase 8 meses que a gente estava junto tentando fazer o rebalanceamento das carteiras, eu vi que aquilo ali não estava com muito futuro para mim, porque eu não estava investindo naquilo que eu queria e eu não estava com muito lucro. Então, assim, foi quando eu comecei a estudar de verdade e entender o que é que eu estava fazendo com a minha carteira e quais eram os ativos que eu queria que tivesse fundamento para mim e que eu queria, no caso, ter o meu dinheiro investido. Então, eu cortei laços com o assessor de investimentos. Falei para ele que não dava mais, que eu ia vender também para poder fazer outros tipos de investimentos e acabei que eu tirei todas as ações que eu tinha nessa corretora e migrei só para uma. A terceira dica que eu quero deixar aqui é não tem para que você ter contas em mais de 5 corretoras. Era o que eu fazia. Eu abria conta na corretora porque ali não tinha corretagem ou taxa zero. Antigamente tinha muito isso, de ter que pagar para vender e pagar para comprar, fora as taxas que tem na Bolsa de Valores. Então, assim, eu saí abrindo conta, tenho conta em várias corretoras, no final eu não usava nenhuma e hoje em dia, como as coisas estão muito melhores, eu só uso um banco para tudo. O banco que eu uso é o Nubank, tanto para cartão de crédito, movimentação, de Pix, e também para poder investir tudo por ele. Ele é super seguro, eu nunca tive nenhum problema com o Nubank e é um banco que eu confio. Eu já fui ultravioleta, ganhava até
pontos pelo cartão de crédito quando eu fazia compra com eles e nunca me deu uma dor de cabeça. Então, a terceira dica é: não tem para que você ter conta em várias corretoras se você precisa só de uma. A quarta dica, no caso que eu quero deixar aqui, é defina bem os seus objetivos. Vai ter dívidas que você vai ter que quitar antes e talvez não valha a pena você começar a investir com muito dinheiro. Ou seja, se você tem uma dívida que os juros dali é muito alto e consome muito a parte do seu salário, é melhor você tentar quitar aquela dívida do que você começar a investir. Eu hoje tenho uma dívida onde os juros não é muito alto, porque o banco que eu consegui pegar, ele não cobra tantos juros, mas eu estou tentando pagar ela o mais rápido possível e montar uma carteira de investimentos para trazer essa jornada aqui para vocês com apenas R$ 300 por mês. Então, assim, eu estou fazendo os dois ao mesmo tempo, mas se você vê que você tem um empréstimo, você tem alguma dívida, que aquilo ali tem muitos juros, é tentar renegociar para que você não cometa o erro de pagar juros, porque muita gente tem aquela coisa que você vai ganhar muitos juros tentando fazer um investimento, mas na verdade não é assim. O princípio muito das coisas é, vamos supor, você empresta dinheiro ao banco através de um CDB. O banco vai lhe pagar mais ou menos 10%, dependendo da situação. Se o banco for emprestar a outro CPF, é claro que ele não vai cobrar 10%, ele vai cobrar 20% ao ano praticamente, porque o banco ele joga justamente e ganha justamente com isso. Ou seja, pega de uma pessoa para pagar poucos juros e empresta a outra pessoa cobrando muitos juros. Então, assim, entenda qual é o momento de vida que você está. O empréstimo que você tem ou alguma dívida que você tem muitos juros, então tente quitar aquela dívida mais rápido e tente investir depois que você não tiver dívidas, porque os juros do investimento ele demora mais do que o juro da prestação se você tiver algum tipo de empréstimo. Ou seja, é você tentar fazer sempre o arroz e o feijão bem feito. Aquele ditado que não precisa você saber de tudo. Você precisa fazer o que dá certo para você e entender uma parte daquilo. Entenda qual é o objetivo daquele dinheiro. Ou seja, eu tinha muita coisa em renda variável e teve uma vez que eu precisei vender uma das minhas ações para poder fazer outro tipo de coisa que eu queria, que era para pagar umas contas que eu tinha, pagar seguro do carro. Eu tive que vender em um dos momentos as ações. Que bom que quando eu tive que vender Magazine Luiza, eu já estava com um lucro muito bom nela e consegui vender com lucro. Sendo que, assim, se fosse em um momento da vida onde aquilo dali tivesse em baixa, que o mercado de ações estivesse muito em baixa, eu talvez tivesse que vender no prejuízo porque eu estava precisando do dinheiro. Então, é muito importante você ter claro na sua mente a sua reserva montada para esse tipo de emergência, definir o prazo daquele investimento que você quer, ou seja, se você quer fazer uma viagem ou se você quiser comprar um carro, será que aquele investimento não deveria estar em outro tipo, no lugar de ações? Não deveria estar em renda fixa com aquela data ali carimbada? Eu preciso fazer uma viagem daqui a um ano, mais ou menos, então eu vou precisar, um exemplo, de R$ 6.000. Aquele dinheiro ele não deveria estar em ações. Ele deveria estar em renda fixa, guardado e separado na caixinha, entende? Porque se você acaba trocando, como eu fazia isso antigamente, pode ser que no momento que você precisa do dinheiro, o dinheiro esteja embaixo e você tenha que liquidar aquilo com prejuízo. Um dos erros também que eu cometi, que eu quero deixar aqui com vocês, é tentar fazer day trade. Perdi dinheiro com isso. Aprendi bastante sobre o mercado, aprendi a ver gráfico, comprei alguns cursos sobre isso, sendo que em um momento da vida eu estava tão imersa nesse mundo dos investimentos que eu só queria saber disso. E eu demorei muito tempo para poder entender isso. Se você quer viver do mercado, você produz conteúdo sobre isso, você investe para poder ter retorno disso, mas não tente fazer compra e venda de ações no mesmo dia ou no mesmo mês, porque há vários estudos que mostram que você ganha dinheiro em investimentos ao longo do tempo, ou seja, aquilo ali vai oscilando e você tem que ver que o tempo é seu aliado e não tentar ficar vendo qual é a melhor opção de compra e qual é a melhor opção de venda. Isso para mim não deu certo e também eu já vi vários estudiosos falando sobre isso, que quase 90% da população que tenta fazer day trade não tem lucro sobre isso, porque é muito difícil você prever o mercado. Eu acredito também que existem muitas pessoas donos de dinheiro lá em cima, ou seja, se der uma ordem lá, todas as ações vão para baixo, se der outra ordem, todas as ações vão para cima. Tem produtos também que são muito especulativos, ou seja, como criptoativos. Tem momentos que as criptos estão voando e é quando todo mundo entra, quando começa a aparecer no Jornal Nacional que aquilo ali está voando, que as ações estão todas com lucros, é quando todo mundo quer começar a investir. Você tem que entender quais são os ciclos do mercado, a liquidez do mercado, o risco da moeda também, são coisas que você tem que estudar para você não cometer esses erros que praticamente todo mundo que tenta fazer isso faz. Eu tentei mexer com opções, tentei mexer com day trade e para mim foi muito válido porque eu aprendi muita coisa sobre isso, mas eu não consegui ganhar dinheiro com isso. Então é muito melhor você focar no seu trabalho,
você focar para trabalhar mais, para ganhar mais, para saber usar melhor seu dinheiro e usar o mercado de investimentos como multiplicador. Eu até deixei um vídeo aqui sobre 3 habilidades que você precisa saber sobre dinheiro, que é justamente sobre isso. Você tem que aprender a ganhar mais, para que você consiga fazer melhores aportes com maior valor, para aquilo ali ser usado de melhor maneira possível, para que você consiga multiplicar e ao longo do tempo o dinheiro trabalhar por si só. Ou seja, enquanto você dorme, aquele dinheiro está trabalhando para você receber dividendos. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas eu já recebi dividendos. É muito bom todos os meses você ver aquelas notificações do banco e saber que aquele dinheiro ali está trabalhando para você sem você precisar fazer nada. É uma coisa que depois que você vê, não tem como você desver. Depois que você sabe que isso existe, do conhecimento que você tem sobre isso, não tem como você achar que isso não funciona, porque funciona realmente e isso mudou a minha vida em vários aspectos. Outra coisa que também eu acho que é válido você entender que nem todo investimento é para você. Como eu deixei de exemplo aqui, day trade, swing trade, opções, aquilo ali não foi para mim por um momento. Foi válido para eu ter aprendido, mas não significa que eu queira fazer isso novamente. Do mesmo jeito que pode ter gente que talvez ações não seja para a pessoa, talvez ela não saiba lidar com a volatilidade, ela não queira estudar sobre o mercado, e a gente vive num país que a inflação é muito alta, então o Tesouro Direto ele paga juros acima da inflação. Então, se você fazer só o básico de investir em renda fixa e ter consciência sobre aquilo, sem querer ver ações ou sem querer ver fundos imobiliários, você pode fazer tudo isso em renda fixa, porque praticamente o risco é zero. Deixar o dinheiro ali parado e contar com o tempo a seu favor. Porque cada cabeça é um mundo e é importante você saber o que é que lhe deixa confortável. É você ver assim o gráfico de uma pizza e você vê assim, quanto é que me deixa confortável ter em renda variável, quanto é que me deixa confortável ter em renda fixa, quanto é que me deixa confortável ter de reserva financeira, porque se alguma coisa acontecer, aquilo ali não vai me prejudicar, para eu não ter que arrancar todos os investimentos de uma vez. Então é importante você pegar uma folha de papel e colocar lá, quanto eu queria ter de reserva financeira 3 meses, 6 meses, 12 meses me deixa confortável? Quanto é que me deixa confortável ter em renda fixa, se aquele dinheiro eu não estou querendo usar agora, eu só quero usar daqui a 5, 10 anos, é entender qual tipo do tesouro ou qual tipo do CDB, aquilo ali vai lhe ajudar para render juros e você não precisar mexer no dinheiro. E se você já é um investidor mais arrojado, como é o meu caso, que você gosta disso, que você gosta do mercado, você gosta de estudar ações, você gosta de saber sobre dividendos, você gosta de entender sobre empresas, tem gente que gosta desse tipo de conteúdo. Então, assim, vale a pena então você estudar sobre isso e montar uma carteira diversificada com aquilo que lhe deixa confortável e você montar um investimento em relação a isso. Tenho mais um, no caso, que foi um erro que não foi financeiro no mercado, mas foi ter emprestado meu nome quando eu era muito nova. E eu me arrependo muito disso, porque eu acabei emprestando meu nome para uma pessoa, a pessoa acabou usando o meu cartão e não pagou, e eu fiquei com aquela dívida por algum tempo, sujei meu CPF, né, fui parar no Serasa por muito pouco, questão de R$ 200, e assim, eu era muito nova, tem coisa que a gente só aprende com a maturidade. Às vezes a gente tenta ajudar uma pessoa e tem aquele ditado que se você ajuda um lascado, lascado também você se torna. Então, assim, são reflexões que eu gosto de trazer aqui com vocês, para que vocês não precisem passar por isso do mesmo jeito que eu passei. E outro erro também é emprestar dinheiro para alguém da família ou algum familiar e aquele dinheiro não voltar. Então, assim, eu emprestei, me arrependo também. Poderia sim ser um valor que eu teria investido hoje em investimentos e aquela pessoa não me pagou. E finge hoje que nada aconteceu e vida que segue. Então eu tenho esse dinheiro como perdido, é um valor pouco, mas é um dinheiro que foi eu que trabalhei para poder fazer isso, que se tivesse investido teria sido muito melhor o uso em relação para mim do que para outra pessoa. Então, assim, eu espero que vocês não cometam esses erros. Eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês, assim como tem me ajudado essas dicas de investimento. E faço votos para que você chegue lá, para que você consiga montar sua carteira de investimentos, para que você consiga ter tranquilidade, assim como eu também estou buscando a minha liberdade financeira. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, me ajuda aqui a chegar a 1.000 inscritos até final do ano. Se você gosta de educação financeira, se você quiser aprender mais sobre isso, eu amo falar sobre isso, como vocês podem ver. E se você gosta disso, se inscreve no canal e me ajuda. E até o próximo vídeo.